Meus irmãos e minhas irmãs, a partir do dia de hoje, 17 de dezembro, até o dia 24, nós estamos naquele tempo mais importante do Advento. Eu, no início do Advento, chamava a vossa atenção sobre a estrutura da liturgia da palavra, daquele primeiro dia, primeiro domingo do Advento, até o dia 16. A partir de agora, nós temos uma grande mudança na liturgia. A cada dia, na primeira leitura, nós vamos ouvir uma grande profecia do Antigo Testamento, anunciada por um patriarca ou por um profeta sobre a chegada do Messias. Já no Evangelho, nós vamos ouvir a narração dos fatos que precederam o nascimento do nosso Salvador. Uma característica muito interessante durante esse tempo é que na aclamação ao Evangelho nós teremos aquelas antífonas que começam com uma exclamação ó, e que sobre elas nós iremos falar no momento da aclamação. A liturgia de hoje, ela nos apresenta Jesus como um membro do povo de Israel, seja na profecia do patriarca na primeira leitura, como no texto do Evangelho que nós leremos de Mateus. Na antífona de entrada de hoje, alegrem-se os céus e exulte a terra, porque o Senhor nosso Deus virá e terá compaixão dos pequeninos. A primeira leitura de hoje é um belíssimo texto de testamento de Jacó. Nós temos diversos testamentos ao longo da Bíblia. É um gênero literário muito importante, porque é como o momento que o patriarca ou aquela pessoa que está chegando à morte vai deixar um resumo da sua história de relação com Deus e a indicação daquilo que é essencial para os seus descendentes. Dois desses testamentos são muito importantes. Aquele de Jacó, que nós ouvimos uma parte da leitura de hoje, e aquele de Moisés, são também os mais longos. Jacó, ele tem 2 filhos. O primogênito é Rúben, mas curiosamente é a Judá que ele vai anunciar a grande profecia messiânica. Assim diz o patriarca. Jacó chamou seus filhos e vai dizer: juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel como pai. Judá, teus irmãos te louvarão, se prostrarão diante de ti os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, subiste, meu filho, da pilhagem, ele se agacha e se deita como um leão. O Novo Testamento vai reconhecer nesta profecia o anúncio do nascimento de Jesus, que o Messias vai vir desta descendência de Judá, porque é desta casa que vem o rei Davi. Tanto é esse reconhecimento que o Apocalipse vai chamar Jesus de leão da tribo de Judá. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão os povos. Jesus não teve um cetro, não teve uma espada, não foi um leão violento e voraz, mas o cristianismo reconheceu sempre nesta profecia que Jacó faz um anúncio a Judá, aos outros filhos e ao povo de Israel, que Jesus é a realização desta profecia. Ele é o Messias pacífico, que não retirando a vida, não levantando a sua espada, não subjugando a humanidade com um cetro, ele é o Messias da descendência de Judá, da descendência de Davi, no qual o Senhor realizou a sua promessa, a promessa feita a Judá através do seu pai Jacó no momento de morte. Esta é uma das antigas profecias do Antigo Testamento que nós, no tempo do Advento, nós, neste primeiro dia dos dias que nos preparam últimos para o Natal, nós reconhecemos que em Jesus se realiza esta promessa de Deus. E assim, o povo de Israel, no Salmo de Meditação, Salmo 71, suplica ao Senhor que apresse a realização desta profecia. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus,
vossa justiça ao descendente da realeza. Ele governe, ele julgue. Desça das colinas a justiça. Esse rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Com tantas características, com tanta virtude, este rei é seguramente para o povo de Israel o Messias real, o Salvador. Nos seus dias a justiça florirá, grande paz, de mar a mar estenderá o seu domínio. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. E hoje nós nos encontramos com a primeira das profecias, que nós vemos o anúncio de Jacó a Judá. E também encontramos-nos com a primeira das aclamações do Evangelho. Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor. Ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. Veja que interessante, estas 7 antífonas, de hoje até o dia 24, elas todas começam com uma aclamação, com uma exclamação de admiração, ó. E depois vem uma palavra, hoje sabedoria. E a estrutura literária, poética dessas antífonas são tão desenvolvidas que esta palavra com a qual se inicia cada uma das aclamações, se nós pegarmos da última, do dia 24 para hoje, formam em latim a expressão erocras, que traduzida quer dizer, estarei ali amanhã. Esta é a promessa do Senhor, que nós vamos construindo, e hoje ele se nos apresenta como a sabedoria. A sabedoria na tradição bíblica é aquela que está ao lado de Deus, que está sempre com Deus, que se identifica como o próprio Deus, que depois é apresentada ao povo de Israel como mãe, como pai, como esposa, que vai se personificando no livro da sapiência, da sabedoria, e que depois no Novo Testamento se torna a ação do próprio Espírito Santo. É a sabedoria que se identifica com o Filho, com este que vai chegar, com o Verbo que se está para encarnar. E sobretudo no prólogo do Evangelho de São João, é identificada como a palavra eterna de sabedoria, que é Deus, que está junto com Deus. É essa que está para chegar e que nós suplicamos, vem nos ensinar o caminho da sabedoria, o caminho da prudência. No Evangelho de hoje, nós temos uma das genealogias de Jesus, aquela de Mateus. Existe uma outra no Evangelho de Lucas. Se nós compararmos uma com a outra, elas não têm nenhum ponto em comum. Porque essa genealogia, mesmo que para o povo de Israel era muito importante saber de onde veio, saber da sua história, não é tanto uma genealogia documental histórica, mas é teológica. Ela salta de modo irregular de pessoas a pessoas e que tem uma intenção teológica do autor Mateus. Primeiro, mostrar a ligação de Jesus com Davi, mas mais que isso, com Abraão como fundamento, com o sofrimento do povo de Israel na Babilônia, para dizer que Jesus é a realização de toda a promessa feita a Israel. E não somente isso, estranhamente, nós encontramos na genealogia aquilo que é em comum, o nome de 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, nós temos 3 que não são um modelo de vida moral, de vida de santidade. Dessas 5, 4 são estrangeiras. E 5, inclusive Maria, se tornaram mães de um modo inusitado, de um modo não esperado. Tudo isso para dizer que a vinda do Salvador não se baseia na santidade pessoal daqueles que o precedem. Que não é o Salvador somente de Israel, portanto essas estrangeiras estão aqui presentes. E que Deus opera a sua graça, Ele faz chegar o seu Salvador de um modo inesperado, mesmo para o povo de Israel. Na oração deste dia, nós assim rezamos: ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem.
Sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Tenham todos um bom dia. Boa preparação para o Natal do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.